Vamos pegar a pesquisa nova, saiu do forno, pesquisa aqui em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil para presidente. A gente vai agora começar a se debruçar sobre os números por renda. Antes, vamos rememorar aí para vocês, ó, esse é o cenário geral aqui em São Paulo. 37 Lula, 35 Bolsonaro, 7 Ciro Gomes e 3 Simone Tebet, né? Depois você tem Vera Lúcia do PSTU e Luiz Felipe Dávila pontuando 1% cada. A partir daí, ninguém mais pontua nada. O Roberto Jefferson do PTB, o Emael da Democracia Cristã, todos esses aí sem pontuar na pesquisa. Vamos para brancos e nulos, então, são 9%, indecisos são 6%. De novo, né, sempre as pesquisas são registradas e protocoladas no TSE, são 2 registros porque tem dados tanto de São Paulo quanto do Brasil. Então, Brasil 07655/22, São Paulo 02135/2022. Pesquisa feita entre os dias 5 e 8 de agosto, 2.000 entrevistados, margem de erro 2,4 para cima ou para baixo, margem de confiança 95%. A gente vai trazer para vocês os dados daqui a pouco por faixa de renda, mas antes eu estou chegando aqui no detalhamento. Pode botar, Edu, o Yuri Pita e a Renata. Para vocês entenderem, né, esse caminho que a gente está fazendo, Bolsonaro e Lula estão empatados numericamente em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. É uma catástrofe para o PT esse resultado? Não, pelo contrário, porque aqui Bolsonaro fez, de cada 10 votos, ele teve 7 em São Paulo em 2018. Então, assim, há uma briga, mas a recuperação é grande. O que me chamou muita atenção, Yuri, é que o presidente conseguiu diminuir a avaliação negativa do governo dele de março até agora agosto em 10 pontos percentuais, de 53% para 43%. Isso aqui, ó, é uma sensação de que o governo está operando, né, de que o governo conseguiu resolver problemas, essa muito influenciada pelos combustíveis. Entre as mulheres, o governo Bolsonaro era mal avaliado, avaliação negativa, por 58% em março, e agora é por 46%, de 58% para 46%. Perdeu 12 pontos de rejeição o governo Jair Bolsonaro. Entre quem ganha até 2 salários mínimos aqui em São Paulo, o governo era rejeitado por 51% e agora está a 43%, isso em março. Mesmo entre os católicos, maioria que votam em Lula, o governo era rejeitado por 53% e agora 47%. Ou seja, né, o dado que pode transcrever isso de maneira mais clara, Yuri Pita, é a pergunta feita pela Quest: Bolsonaro merece ser reeleito? 68% diziam em março que não. Agora, esse número é 10 pontos percentuais menor, 58%. É a maioria, é alto o índice dos que dizem que ele não deve ser reeleito, mas houve um trabalho de março até aqui e a imagem do presidente, da gestão dele, melhorou para o eleitor paulista. Para entender um pouco, né, de cada 5 eleitores, um está em São Paulo. Esse é o peso dos dados aqui para vocês. Yuri? Exato, Dani, o maior colégio eleitoral do país, muito pesado, e como você disse, no cômputo geral do país, ficar nessa situação de empate técnico não chega a afetar a vantagem que afeta no sentido de diminuir, mas não tira a vantagem de Lula em relação ao total de Bolsonaro, principalmente por causa da região Nordeste, mas eles são praticamente equivalentes. O estado de São Paulo, se somar ali com o Espírito Santo, para citar um outro estado do Sudeste, daria mais ou menos equivalente ao eleitorado de toda a região Nordeste, dos 9 estados da região Nordeste, onde lá, sim, a vantagem de Lula continua bastante grande. Essa recuperação de imagem do governo é crucial para entender esse empate técnico nas intenções de voto entre Lula e Bolsonaro. Essa recuperação que você disse de redução da avaliação negativa, ainda que predomine uma maioria que não quer
uma reeleição, que acha que o Bolsonaro não merece um segundo mandato, mas há uma recuperação inegável em curso nesses 5 meses. E a grande questão é que agora é que os benefícios da PEC dos benefícios, da PEC Kamikaze, vão começar de fato a estar na rua. Também, embora seja o estado mais rico da federação, o estado de São Paulo também tem muita gente que vive do Auxílio Brasil. Também tem muito caminhoneiro que vai sentir a diferença ao receber o benefício do auxílio caminhoneiro. A grande questão agora, de fato, é conseguir quantificar esse impacto positivo no bem-estar dessas pessoas e o quanto isso vai se transformar em mais votos para Bolsonaro. Essa é a grande questão que está colocada para os próximos 50 e poucos dias até 2 de outubro. Um outro ponto para concluir é que essa melhora, fazendo o recorte da Quest aqui, eu acabei fechando aqui o meu PDF aqui do relatório, mas naquela população que recebe o Auxílio Brasil, há um incremento também bastante grande das intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro, mesmo a gente falando do estado mais rico da federação. Lembrando que isso é no período de expectativa pelo recebimento dos R$200 adicionais no pagamento de agosto que começou nesta semana. Para falar aqui de intenção de voto, Rê, de março a agosto, Bolsonaro ganhou 10 pontos percentuais, tá? Ele tinha 25% das intenções de voto em março, no primeiro turno, e agora segue para 35% em agosto. Lula, por sua vez, está estável. E aí eu vou fazer o exercício com você, Renata, de mostrar aqui, de pensar um pouco o que isso indica, né? Porque o Bolsonaro ainda não começou a corroer a base eleitoral de Lula. Isso, a pesquisa mostra que Lula está assim, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, oscilação dentro da margem de erro. Bolsonaro não, Bolsonaro decolou 10 pontos percentuais. Mas de onde estão vindo então, Daniela, esses votos, né? Se o Lula tinha 39, foi para 38, 37, está com 37 já desde julho. Dos outros, não é filme de terror não, né? Os outros, não. É dos outros porque a Quest, ela tá juntando Ciro que tem 7, Simone que tem 3 e Vera Lúcia e Luiz Felipe Dávila que tem 1 cada. Por quê, né? Antes, os outros candidatos somavam 20 pontos percentuais. Agora, eles só estão somando 13 pontos percentuais. E aí, Renata, a gente vê o encolhimento, o estreitamento de uma avenida que já era muito curtinha, que é a da Terceira Via. Exato, mais um movimento nessa direção, né? Essa comparação, vamos dizer, né? Polarização versus o que tenta furar essa dinâmica, né? Esse descolamento, ele já vinha se mostrando há algum tempo, não à toa, a gente já escuta há bastante tempo as campanhas de Bolsonaro e do PT e de Lula falarem da consolidação dessas duas candidaturas, de que não viam espaço mesmo para o crescimento de uma alternativa. Então, esse cenário ele está se mostrando muito evidente, né? Muito irremexível. E você tem, do lado do PT e do lado de Lula, há algumas semanas, o que eles começaram a falar sobre tentar ampliar a rede de apoios, tentar estratégias que antecipem o pedido pelo voto útil, porque eles estão mirando não só um crescimento do presidente Jair Bolsonaro, mas algo que ajude a empurrar uma candidatura, uma eleição no primeiro turno. Tudo isso que vem sendo falado por integrantes da campanha do PT está se mostrando difícil de se colocar na prática até o momento. Então, vamos lá. Está muito fora do esquadro que a gente está vendo? Não. O PT dizia que, a partir dos últimos movimentos do presidente Jair Bolsonaro, esperavam, sim, um estreitamento das intenções de voto. Então, sabiam que Lula ia amargar ali, perder um pouco da sua dianteira. A questão é o que o PT pretende fazer para tentar barrar o avanço de Bolsonaro. Isso já está aparecendo de forma concreta? Ainda não. A gente está no momento em que os movimentos, a mão do outro lado, né, está colhendo frutos, e aí a gente precisa ver se o que eles estão ali maquinando do lado do PT vai ter efeito prático. Jogando um pouco para frente, trazendo também um pouquinho de apuração dos meus giros lá com integrantes da campanha de Bolsonaro. Do lado do presidente, o que eles estão imaginando para agosto?
As projeções ali de integrantes da campanha e gente da ala política também é de que eles cheguem até 7 de setembro numa posição de empate. É isso que eles estão mirando, é isso que eles querem entregar ao longo de agosto. E aí, baseado em quê? Eles citam um ajuste na estratégia feita nas últimas semanas para focar mais no Sudeste, o resgate de mensagens, por exemplo, de bandeiras antigas, né? O resgate de mensagens desse histórico do PT com casos de corrupção, falas também falando para a base conservadora e novas pautas que eles dizem que é esse lado social. Então, juntando tudo isso, ao longo de agosto, eles esperam chegar lá naquele 7 de setembro numa posição de rivalidade mesmo, ali em pé de igualdade com Lula, a ver se isso vai se confirmar.